Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo ao nosso clube da redação especial aulão de véspera para PCDF, quase véspera. Então vamos lá, redação para desesperados. Se você não treinou até o momento, essa será a sua última chance. É uma pena que você não tenha treinado o suficiente para a prova de redação que é tão decisiva nesse concurso. Porém, para você que treinou, nós iremos reforçar tudo aquilo que aprendemos lá no nosso clube da redação, com muito treinamento, aulas teóricas, propostas direcionadas e as correções de redações inclusas, é claro, no nosso clube da redação. Então vamos lá. Mas, é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Professora Lara Mônica, em breve teremos muitas novidades aqui para o nosso canal. Então vamos lá. Redação, dicas para uma redação nota máxima. É isso mesmo, várias dicas podem te ajudar na hora da sua prova. E quais são elas, professoras? Então vamos ver. Vejamos quais são elas. Bom, Polícia Civil do DF, muito aguardado esse concurso, talvez não mais do que o Banco do Brasil. Não será que o Banco do Brasil deu mais inscritos, não é verdade? Porém, é uma prova que já foi remarcada várias vezes. Desde o início da pandemia, nós estamos nesse marca e remarca a prova, suspendeu e agora definitivamente conseguimos, tomara que consigamos lograr êxito nesse concurso. Então, vamos lá. Como realizar uma redação nota máxima? Existe, é claro que a redação nota máxima é difícil de ser alcançada, difícil para quem não treina, né? Mas em um concurso, você tira poucas notas máximas, mas bem várias notas que alcançam a proximidade, consegue diferenciar daquele candidato que treina para o candidato que não treina, não é verdade? Então, separei uma redação lá do nosso clube da redação, de um aluno que é a minha aposta para essa prova, na verdade, um aluno que treinou bastante. Eu quero ressaltar que ele não deixou de treinar mesmo na pandemia e mesmo possuindo uma facilidade para a escrita. Mas, professor, eu não consigo. Você pode utilizar mecanismos que te ajudem, por exemplo, conectivos, alguns argumentos que você sabe que encaixam com vários temas. É claro que na véspera, assim, nós não conseguiríamos decorar todo, mas para quem treinou, só está reforçando, nós iremos relembrar você de quais são esses mecanismos. Então, vamos lá. Professor, eu devo cuidar da estética do meu texto? Claro, a estética do seu texto, ela tem uma nomenclatura de acordo com o seu edital, que se chama apresentação. Essa apresentação só depende de você. São 2 pontos. Professor, o que está incluso nessa apresentação? Trouxe aqui uma folhinha de redação, exclusiva do Clube da Redação. Eu vou escrever o meu texto, vou começar com letra maiúscula. A Constituição Federal. Professora, de 1900 CF/88. Professora, errei aqui. O que eu faço? Passo um traço na palavra e continuo escrevendo como se nada tivesse acontecido. Professora, eu posso fazer assim? Eu errei e quero fazer uma bolinha. Pode? Não pode. Eu posso fazer tracinho? Não posso. Eu posso fazer assim, um X assim? Não. Riscar? Não pode. Isso daqui é marca de identificação e você pode ser até anulado do seu concurso. Então, professora, errei. O que eu faço? Passo um traço aqui na frente da Constituição e escrevo na frente como se nada tivesse acontecido. A Constituição, tal, certo? Suponhamos que esteja aqui. Além disso, estou escrevendo meu texto, professora, não sei separação silábica, vou deixar esse espaço e continuo aqui. Por exemplo, eu não sei separar casa. Aí eu escrevo casa aqui e deixo esse espaço. Pode? Não pode.
Isso o seu corretor sabe que se você não chegar até o final, você, além de não obedecer margem, existe uma possibilidade de você não saber uma matéria lá da língua portuguesa, que é o quê? Fonética e fonologia, a qual fala sobre a separação silábica. Então, comecei aqui minha linha. Professora, faltou só um azinho aqui, ficou casa assim, ó. Não pode. A margem está ali para ser obedecida. Não sei diferenciar. A minha letra é só letra de forma. Posso usar? Professora, depende. Você vai diferenciar maiúscula e minúscula? Então pode usar. Não, não vou diferenciar, então não pode usar a letra de forma. A Constituição, vou fazer diferenciação aqui desse C para o restante, porque essa Constituição minha aqui, ela é um substantivo próprio. Constituição. Certo? Certíssimo, pessoal. Ó, professor, além da margem, quantos parágrafos eu devo fazer no meu texto? Depende. Se for uma redação dissertativa argumentativa, 4. Redação por tópicos vai depender da quantidade de tópicos. Então, por exemplo, até 3 tópicos, você vai fazer uma introdução aqui, D1 aqui, D1, D2 aqui e D3 aqui. Essa é a nossa aposta, porque PF, PRF, DPEM, PM, Tocantins, todas seguiram esse padrão. Mas o CESP já cobrou 2 tópicos, já cobrou mais de 4 tópicos. Professor, e se cair mais de 4 tópicos, então você pode responder direto. Se for unir um tópico, somente um tópico que é na sequência do outro. Não faça mistura de tópicos. Tópico 1 com 8. Não, não pode isso. É o 1 com 2, o 3 com 4, 5 com 6 e assim sucessivamente. Professora, caiu só 2 tópicos. Faço uma introdução. Vou apagar aqui esse nosso. Faço uma introdução. Caiu só 2 tópicos na prova. O que eu faço? Faço uma introdução e faço uma conclusão. Tópico 1 aqui, o tópico 2 aqui. Mas, de acordo com o que nós já estamos treinando e pelo decorrer, tá? Que você tem que saber mais da prova CESP, o que a nossa aposta é uma introdução com mais 3 tópicos. 3 tópicos. Então, você vai fazer uma introdução com 6 linhas, D1 com 8, D2 com 8, D3 com 8, total 30 linhas. Professora, posso escrever aqui, eu escrevi meu texto com 22 linhas, pode? Pode. A tendência de alcançar uma nota máxima é muito pequena, porém, quanto mais erros gramaticais você tiver, ele será dividido pelo número de linhas, então, consequentemente, você terá um desconto maior do que o candidato que fez 30 linhas, por exemplo. Então, o ideal é que você faça 30 linhas e evite o máximo número de erros, porque tem um peso altíssimo nessa prova. Número de erros dividido pelo número de linhas. Caneta. Número de linhas. Pelo número de linhas vezes 6. Então, um erro gramatical já faz muita diferença se você não fizer a quantidade máxima de linhas, certo? Então, vamos lá. Sem demora, professora. Além da estética, erros gramaticais. É isso que eu falei. Por que tem que evitar esses erros gramaticais? Por conta do desconto da média aritmética, não sei nem se eu posso falar isso, porque eu não sou boa de matemática. Número de erros dividido pelo número de linha multiplicado por 6. Esse aqui, é o resultado que é descontado da sua nota final. Use a linha até o final, isso que nós falamos, né? Estou escrevendo aqui, vou mostrar para o meu corretor que eu não sei separação silábica? Não, vou chegar até próximo. Professora, eu usei o hífen aqui, depois o underline. O que eu faço? Unifica. Ou você usa o hífen
nas separações silábicas que ocorrer, ou você usa o underline. Professora, eu posso mesclar? Um ou outro, mas eu particularmente não posso. Depois, evite as rasuras, nós falamos. Rasurei, a palavra era casa, casa é azul inviolável, escrevi com Z. Passa um traço na frente, casa. Conteúdo, importantíssimo, é o que vai diferenciar o candidato. Se a banca te deu o tema e os tópicos, o que vai fazer diferença? A argumentação em cima dos tópicos. Valem 28 pontos, é muita coisa. Professor, e como que eu argumento? Bom, primeira coisa, caiu um tema que eu não sei, o que eu faço? Então, você vai interpretar a coletânea. Coletânea está ali para ser utilizado em caso que o aluno não sabe o que falar. Mas caiu uma questão que eu sei muita coisa para falar, então é hora de argumentar. Como que eu argumento? Cria argumento, legislação e tudo. Tudo envolvendo o conteúdo. Então, é todo o restante que não é cobrado na estética do seu texto, né? Reafirme o tema no mínimo uma vez. Olha aqui, essa é importante. Vou pular a nossa folhinha de redação. E aqui nós temos o tema da nossa redação de hoje, aqui do Clube da Redação. Temos aqui o nosso texto. O coronavírus e a economia mundial. Desigualdades pós-pandemia. Ou seja, o que ele quer saber? Você tem que falar do coronavírus, tem que falar da economia, porque aqui aqui é sinal de acréscimo. Desigualdades está no plural, duas ou mais desigualdades, o quê? Pós-pandemia. Ou seja, as pessoas permaneceram iguais na pandemia ou não? Então, esse tema aqui, ele tem que aparecer pelo menos uma vez no seu texto. Professor, posso copiar? Uma vez? Pode. A partir da segunda, não. Aí você vai utilizar sinônimos para evitar a repetição e não perder nota de propriedade vocabular. Voltando aqui. Depois, retome os tópicos. Nós temos 3 tópicos, então você vai falar o quê? Os tópicos nada mais são que as teses impostas por quem? Pela banca. A banca escolheu o tema e as teses. Cabe a você o quê? A argumentação. Tópico 1. Discorra sobre as causas. Causas está no plural? 2 ou mais causas. De aumento e ou redução das desigualdades sociais no período da pandemia do coronavírus. Você vai falar. Aumentou ou diminuiu? 2 causas. Comente sobre os impactos, está no plural? 2 ou mais impactos na economia mundial e as consequências. Nesse tópico aqui, além de falar da economia mundial, você obrigatoriamente deve falar das consequências. Proponha medidas necessárias. Proponha medidas, 2 ou mais medidas para diminuir os efeitos do coronavírus na economia onde? Brasileira. É qualquer economia? Não, é a brasileira, certo? Então vamos lá. Voltando aqui, argumente. Argumentação, legislação, citação, comparação, exemplos. Tudo você vai utilizar para o quê? Para envolver e convencer o seu corretor, o seu leitor, que você merece aquela vaga. Depois, conectivos. Quem treina comigo sabe que são 12 conectivos, ou se você fizer no mínimo 2 períodos em cada parágrafo, 8, mas o ideal, 12 conectivos. Eles servem o quê? Para interligar as frases, ou parágrafo, ou períodos, ou como se entende. Depois, professora, eu não sei quais conectivos. Na redação, nota máxima que eu escolhi, nós iremos demonstrar, mas existem inúmeros tipos de conectivos, você pode pesquisar aí pela internet. Releia a sua redação, tem aluno que perde pontos preciosos por falta de leitura quando terminou a redação, porque está tão preso
apreensivo para terminar. Quando termina, parece um alívio, com medo de errar e tudo, mas não relê. Às vezes, um acento que faltou te coloca ou não dentro da prova. Às vezes, uma vírgula que faltou te coloca ou não dentro da prova. Então, pelo menos os acentos você deve reler e verificar todos da sua redação. Então, a acentuação, ela é importante. Depois, então vamos lá. Nossa folhinha de redação, que é claro que a partir de agora você irá escrever introdução, respondendo cada tópico de cada tópico em um parágrafo do desenvolvimento, se for até 3 tópicos na prova. 12 conectivos, usar a linha até o final, argumentativo, convincente e só correr para a aprovação. Então, vamos lá. Nossa redação, nota máxima aqui. O tema, coronavírus e a economia mundial, desigualdades pós-pandemia. O tópico 1, discorra sobre as causas de aumento. Tópico 2, sobre os impactos. Tópico 3, proponha medidas necessárias para diminuir os efeitos do coronavírus na economia brasileira. Vamos lá! Essa redação ela foi digitada, mas presencialmente, escrita manualmente, ela possui 30 linhas. Então, ficou menor um pouquinho por conta da digitação, mas ela possui 30 linhas. Vamos lá! A pandemia provocada pelo Covid-19, retomei o tema? Retomei, falei do coronavírus aqui, já apresentei uma parte do tema do coronavírus. A pandemia provocada pelo Covid-19 proporcionou ao mundo efeitos relevantes, tanto no aspecto sanitário quanto em outras áreas, como, por exemplo, no âmbito econômico. O que é isso aqui? O tema. Comecei minha redação com o tema, gente. Olha só que maravilha. Depois, dessa forma, o Brasil também não se viu livre dos efeitos negativos no campo financeiro e seus derivados, uma vez que, em decorrência do período crítico, toda a sistemática produtiva... Não, eu vou sublinhar essa palavra. Presta atenção nessa palavra. Sistemática produtiva. Gente, eu não sou, eu merecia ver uma redação assim. Por quê? Palavra de persuasão, aquilo que você usa para convencer o seu leitor, né? E também o vocabulário. Vocabulário não muito rebuscado, mas um vocabulário rico, né? Que é o que qualquer corretor de redação deseja. Agora a caneta não quer nem voltar, de tão emocionada que ela está. Jesus, agora voltou. Só que agora é vermelhinha, beleza. Foi comprometida devido aos períodos lockdown. Lembrando que lockdown agora, mas o seu edital era antes, mas teve uma modificação que agora o Volpe considera lockdown como uma palavra da língua portuguesa. E antes do seu edital, seria uma palavra estrangeira. Implantados. Logo, ou seja, eu usei também aqui o lockdown, que é... Cadê minha canetinha? Caneta, cadê você, caneta? Usei aqui o meu lockdown, que era o quê? Do tópico 2, certo? Pronto. Depois, logo, torna-se importante pontuar. Bom, agora eu vou para os tópicos. Prováveis causas do aumento da desigualdade. Olha lá. Discorra sobre as causas do aumento. Ele já falou para mim que ele acha que é o aumento. Então, entre aumento e redução, o candidato já mostrou que é o aumento. Ele acha que não teve redução. Esse daqui é o tópico 1. E analisar os impactos econômicos gerados. Tópico 2. Com vistas a elencar possíveis soluções. Possíveis, está no plural? Possíveis. Acento no i. Possíveis, está no plural? Tem um acento, gente. Está bem pequenininho quando a digitação, mas tem. Possíveis soluções voltadas a amenizar esse efeito. Possíveis está no plural? 2 ou mais. E lá no meu texto pede o quê? Medidas está no plural? Então, 2 ou mais medidas, certo? Primeiramente, conectividade.
conectivo. Vou marcar os conectivos para você saber que conectivo, vou colocar de outra corzinha, os conectivos para interligar as minhas ideias. Então, aqui teve o dessa forma, o logo, ou seja, todo período eu começo com um conectivo. Ressalta-se que desde o início pandêmico, olha só, usei pandemia aqui, usei início pandêmico aqui, ou seja, teve um vocabulário mais enriquecedor, ao invés de ficar somente utilizando a pandemia, certo? Aqui, agora vai. Depois, desde o início pandêmico, a Organização Mundial da Saúde, usei a sigla, porque se eu quiser utilizar a Organização Mundial depois, eu posso usar a sigla para evitar repetição. É um recurso para evitar a repetição na sua redação. Em parceria com governos, eu ainda sugeri ao aluno que esse governo fosse com letra maiúscula, de inúmeros países, porque está representando a administração pública e tudo, mas não tirei nota, permaneceu. Propôs medidas a serem adotadas com o fito de frear o crescimento da doença. Nesse sentido, conectivo. Ações com fechamento brusco de atividades consideradas não essenciais e a proibição do livre trânsito de pessoas foram tomadas. O que eles querem aqui? Impactos, 2 ou mais impactos. Então, eu trago aqui, ó, um impacto. Fechamento brusco das atividades, impactos não essenciais. Proibição, 2 impactos. Livre de trânsito foram tomadas. Meu tópico é o quê? E as consequências do lockdown. O que gerou... O que é isso aqui, gente? Consequências do lockdown. Uma ruptura abrupta das relações comerciais e financeiras. Assim, pôde-se perceber que, se por um lado a doença foi combatida a partir dessas ações, olha aqui o ponto-chave, a argumentação. Professora, como que eu argumento um tópico? Eu dou a minha opinião sobre o tópico relacionando com o tema. Assim, pôde-se perceber que, se por um lado a doença foi combatida a partir dessas ações, no plural, apresentei 2, por outro lado, outro conectivo que não foi somente no início da frase, né? Por um lado e por outro lado. A saúde financeira das nações sofreu efeitos negativos gerados pela queda da circulação de valores de mercado. Não. É minha aposta mesmo, nota máxima. Então, vamos lá. Marcando os conectivos que foram utilizados nessa redação. Nesse sentido, depois, por um lado, no meio do período, por outro lado. Assim também que é conclusivo, né? Eu comecei com assim e vou dar a minha opinião conclusiva, certo? Tópico 2, terceiro parágrafo, né? Desenvolvimento 2. Vou responder o que agora? Comente sobre os impactos na economia mundial e as consequências do lockdown. Não, já comentei introdução, esse aqui foi a introdução, esse aqui é o desenvolvimento 1, causas e aumento. Vamos agora para o tópico 2, falei lá atrás. Em segundo plano conectivo, como consequência, repeti o que o tópico queria, eu reafirmei o tópico, como consequência da adoção de medidas, vermelhinho, da adoção de dessas medidas, os estados, aqui já apareceu a letra maiúscula, passaram a enfrentar um período de recessão. Nossa, essa palavra é linda. Ao passo que matérias-primas, faltou um hífen aqui, né? Se tornaram escassas e serviços deixaram de ser oferecidos. Diante disso, conectivo, depois eu volto marcando os conectivos. A demanda passou a ser maior que a oferta, o que gerou um sensível aumento dos valores do modo geral e proporcionou também um empobrecimento populacional. Gente, são palavras que você pode utilizar.
populacional, população, na sua redação. Visto que os reajustes salariais não acompanharam a alta do preço do mercado. Sendo assim, outro conectivo, palavra de persuasão. Indubitavelmente, o lockdown e as demais técnicas adotadas para a contenção do Covid ocasionaram impactos negativos nos países. Perceba que eu usei governos, depois estados, depois países, para não repetir. Principalmente naqueles com economia emergente, como a do Brasil, eu trouxe o quê? Um repertório sociocultural aqui, eu tenho um repertório, trouxe conhecimento de outras áreas para agregar na minha redação. Repertório sociocultural. Dado o esforço conectivo, identificar possíveis soluções para se conter os efeitos econômicos tornou-se imprescindível. Outra palavrinha de quê? Persuasão. Professor, o que é a palavrinha de persuasão? É aquela que eu uso para convencer o meu leitor. Afirma-se, observa-se, percebe-se, é importante dizer, cabe ressaltar. Então, existem várias palavras. É claro que quem é aluno do Clube da Redação, temos lá uma lista com 60 palavras de persuasão que você pode utilizar na sua redação. Depois, o último tópico vai falar do quê? Proponha medidas necessárias para diminuir. Eu quero o quê? Professora, qual que é esse nome de diminuir? Eliminar, erradicar, diminuir mesmo os efeitos do coronavírus na economia brasileira. Nesse viés conectivo, o governo nacional passa a ter papel fundamental. O governo nacional, quem que é? Meu agente da redação. Quem que vai resolver essa bagaça toda, né? A ter papel fundamental, à medida que, palavrinha também o quê? De persuasão, né? Uma locução, né, gente? Outra vida. É por meio dele que serão liberados créditos, distribuídos verbas. Olha aqui as medidas. É por meio dele que serão liberados créditos, distribuídas verbas, concedidas isenções e aprovações de financiamento. Para que eu estou resolvendo isso tudo? A fim, ele dá a ideia de quê? Finalidade. De se amenizar os impactos no âmbito econômico brasileiro. Por conseguinte, espera-se que a recuperabilidade financeira do Brasil atinja patamares satisfatórios, ao ponto de superar as mazelas financeiras. Olha que lindo, gente. Financeiras provocadas pela doença mundial. Perceba que não houve repetição do Covid. Usou 2 vezes, que é o ideal, né? Depois, Covid, usou pandemia, sistema pandêmico, doença mundial. O que é isso? Um vocabulário muito bom. Vou marcar aqui os conectivos nesse viés. Depois, por conseguinte, o afim também é um que indica finalidade. Depois, diante disso, visto que também visto que na verdade é uma locução, né? Mas conectivo dado esforço, visto que é pro meio do período mesmo da frase, mas não inicia a frase com visto que. Então, que tenho aqui os conectivos, palavrinhas de persuasão, respondi todos os tópicos, tudo que eu queria na minha redação e é só correr para o abraço, né? Claro, não é verdade? Lembrando que só não passa quem desiste. Essa foi a nossa redaçãozinha lá da nossa plataforma do Clube da Redação. Eu espero que tenha te ajudado, que você use muitas palavras de persuasão, muitos conectivos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e lembre-se, assista esse vídeo várias vezes para te ajudar na prova. Quem sabe não te ajuda, quem sabe também não é até a nossa porta do tema. Lembrando, dica de tema, Maria da Penha, sempre importante, né? Então, essa é a nossa dica do nosso Clube da Redação. Dicas imbatíveis para alcançar uma nota que uma redação nota máxima. É claro que você tem que escrever bastante também. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com você. Eu espero que você tenha muita calma no dia da prova. Eu espero mais ainda que você consiga lembrar de todos esses pontos. Reafirme o tema, foque nos tópicos conectivos sempre. Comecei um período, parágrafo,
conectivo. Conectivos também no meio das frases para interligar uma ideia ou outra. Então, não se esqueça que você também pode adquirir o nosso Clube da Redação. Nós temos acompanhamento completo do Clube da Redação com correções corrigidas. Então, venha para o meu time se você deseja ser aprovado na redação. Até a próxima. Beijo! Boa prova! Até a próxima. Só não passa quem desiste.